galera, vocês estão bom? Bem-vindo de volta ao Órfãos da Silbene, sua linda cooperativa de React. Tá lembrado? Tá não? Então já se inscreve no canal, já que você não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nada e ó, deixa o like, vai. Deixa o like que tu vai gostar. Hoje a gente vai reagir como é que é feito energético, sabe? Red Bull, Monster e tudo que há de... Meu Deus do céu! Então... vamos descobrir aqui e... não, calma, também não vamos assim tão rápido. Canal Tudo para Tudo. Nome do vídeo, como o energético é feito. Então vamos descobrir, né? Processo industrial já sabemos que vai ser altas misturas de, né? Energético de um lado, taurina, cafeína, muitos açúcares, água, né? Água gaseificada. Vamos ver. 12 bilhões de litros de energéticos são consumidos no mundo. Só nos Estados Unidos, cerca de 190 latas são abertas a cada segundo. Com o mercado avaliado em 94 bilhões de dólares, essas bebidas estimulantes são uma febre absoluta. Mas você sabe como o energético é feito? Veja nesse vídeo todas as etapas de fabricação, desde a mistura das matérias-primas até a embalagem final. Não falei? Ia ter que ter uma mistureba do caramba. Enfim, indústria de alimentos também pode ser só joga tudo numa panela. Mas a gente precisa estudar o que joga primeiro, qual o tamanho da panela. Tem toda uma ciência, tá? Não é só joga. Maneirinho o canal, Tudo começa muito antes de o líquido chegar à lata, partindo de um controle rigoroso da matéria-prima principal, que é a água. Em uma fábrica de... Não, Sintra, eu sei, Sintra, eu sei, Sintra. É veneno, cadê, cara? Vamos conversar aqui rapidão. Eu sei que energético é praticamente veneno. Não vamos discutir isso aí. Inclusive, salve coquinha geladinha, né? Mas, já que a gente vai discutir o processo, vamos lembrar da parte principal para quase tudo. Controle de água. Controle de água. Se você, inclusive, vai fazer alguma coisa que é para consumo humano, a água tem que estar limpíssima. E aí, né, nosso querido Sintra, tal como eu, é da química, então, assim, a gente sabe que tem que ter um controle. Sabe que tem que pegar... a água vem do rio, tem que limpar. A água vem da SEDAI, tem que limpar. A água vem de Marte, tem que limpar. E geralmente a gente tem que limpar para a água que entra e para a água que sai. Você não vai só jogar que nem você dá descarga. Grande porte, a água utilizada não é simplesmente a que vem da rede de abastecimento comum sem tratamento prévio. Ela passa por um sistema de purificação extremamente detalhado para garantir que não existam variações de sabor ou odor que possam interferir na receita final. Esse tratamento envolve várias etapas, como a filtragem em areia para retirar impurezas sólidas, seguida por filtros de carvão ativado que eliminam o cloro e outras substâncias orgânicas. Em muitos casos, a água ainda passa por um processo de osmose reversa ou desmineralização, resultando em um líquido neutro, quase como uma tela em branco pronta para receber os aditivos químicos e naturais que compõem a bebida. Enquanto a água é preparada em um setor da fábrica, em outra área, os técnicos e engenheiros químicos... Ó o estoque, a gente sabendo o que tem de cada um dos componentes que a gente vai ter que misturar. Os técnicos, engenheiros químicos e todo mundo capacitado ali para dizer o que entra na mistura. Cuidam da pesagem e da mistura dos ingredientes, que dão a identidade ao energético. Essa etapa é conhecida como a preparação do xarope composto. O energético é basicamente uma... Inclusive, ó, xarope composto, o concentrado... Se você já bebeu refrigerante por aí, se você comprou uma latinha, tá tudo pronto, você só... né? E beleza. Mas se você vai numa máquina de refrigerante, da onde vem aquele refrigerante? Tem várias coquinhas ali dentro e eles vão... Não, é o quê? Tem água preparadinha, gaseificada, que vai ser adicionado o xarope. A água, né? Temos água, e aí a água gaseificada, a água tem um filtro próprio para aquela máquina e tem xaropes diferentes que você vai selecionar. Você quer Coca, você quer Fanta, você quer Pepsi, você quer o quê? Né? Se apertar o botão, mistura tudo ali na hora. A água que passa pelo filtro especial, mais o depósito de xarope. A diferença quando você compra na lata é que a mistura já foi feita lá na fábrica. Só que fazer esse xarope não é fácil.
Mistura de estimulantes, aminoácidos, vitaminas, açúcares ou adoçantes e conservantes. O ingrediente mais famoso é a La cafeína. cafeína. Na indústria, a cafeína pode vir de fontes naturais, como o extrato de café verde ou de guaraná, mas na maioria das produções de larga escala, utiliza-se a cafeína anidra, um pó branco altamente concentrado produzido em laboratório. A precisão aqui é absoluta, pois quantidades mínimas acima do planejado podem alterar completamente o efeito e a segurança do produto. Junto com Você tá usando um concentradão, né? Você não tá usando um óleo de café verde, você não tá com um extrato de café em pó, você está com a cafeína, a substância cafeína sendo adicionada diretamente. Então, realmente, você tem que ter controle da quantidade. Cada batelada é uma batelada, então você não pode colocar o dobro, fazer uma quantidade dobrada numa batelada só. Que, não vai ser aquele percentual de cafeína que está escrito na lata. Você vai extrapolar este número. Por favor, não faça. a cafeína, adiciona-se a taurina. Existe um mito popular de que a taurina seria Vem do extraída de touro. animais, Não, mas não a vem. realidade industrial é que ela é sintetizada quimicamente em grandes reatores para garantir pureza e viabilidade econômica. Dando continuidade à mistura, O reator não precisa ser grande assim não, mas enfim, o lance é mais uma substância que a gente compra ali na prateleira. Você não está pegando taurina de um extrato vegetal e incluindo o extrato, você está usando a substância taurina. É diferente você fazer o seguinte, vou preparar algo que leve cafeína. Eu preparo o café e uso o café naquela receita. Isso é usar diretamente da fonte. Agora, preciso de algo com cafeína. Comprei cafeína. Veio de um laboratório. Aqui é só a substância cafeína. Eu estou usando ela sintetizada. Essa é a diferença quando você está fazendo um energético. Boa parte deles usa sintetizado. entram em cena as vitaminas do complexo B, como a niacina, o ácido pantotênico, a vitamina B6 e a vitamina B12. Essas vitaminas chegam à fábrica em forma de premix, que é uma mistura prévia equilibrada para que não haja erro na dosagem. Já vem mais ou menos nas proporções que deveria estar cada uma das vitaminas que vai ser adicionada, e você já percebeu que eles estão quase criando um centrum com cafeína e taurina. Então, é bem isso. Já olhou o rótulo, o versinho da lata do seu Red Bull, do seu Monster, para ver tudo que vem adicionado? Não é pouca coisa, não. Tudo isso é ali, um pozinho diferente que é adicionado, mistura-se, coloca dentro de uma lata e tu bebe. O açúcar, geralmente a sacarose, ou o xarope de milho de alta frutose, é o próximo componente a ser integrado. Ele não serve apenas para adoçar, mas também para dar corpo e viscosidade à bebida. Nos energéticos que não contêm açúcar, utilizam-se edulcorantes como o acesulfame de potássio e o aspartame, que precisam de uma diluição ainda mais cuidadosa por serem muito mais potentes do que o açúcar comum. Para equilibrar o sabor Quando ele está falando uma diluição cuidadosa, não quer dizer que a solubilidade do aspartame seja tão diferente assim da do açúcar. Mas é que, enfim, a quantidade de aspartame que você usa para alcançar um nível de doçura é bem diferente da quantidade de açúcar que você usa para alcançar o mesmo nível de doçura. Então, se você já viu quem usa adoçante versus açúcar, você já viu que as quantidades em colheradas, por exemplo, é diferente. O sachê de adoçante versus o sachê de açúcar vem quantidades diferentes. Então, é bem essa premissa. doce e proporcionar a sensação de refrescância característica, adiciona-se o ácido cítrico e citratos de sódio, que atuam como reguladores de acidez. Esse faz equilíbrio de sentido. pH é fundamental não apenas para o paladar, mas para a conservação do produto ao longo dos meses em que ele ficará na prateleira. Com todos os ingredientes pesados, eles são lançados em grandes tanques de mistura. Nesse momento, o que se tem é um xarope denso e muito concentrado. Então já tem que fazer uma pequena correção. Já não é um reator batelada, Já estamos chegando numa batelada agitada.
Daqui a pouco vamos entrar num CSTR, só não me coloca na reator de tubo aí, porque, né, apesar que cervejaria tem reator de tubo. Então, Xarope passa por um será controle que é de energético qualidade também? imediato, onde amostras são levadas ao laboratório da fábrica para medir o Brix, que é o nível de açúcar e a acidez. Somente após a aprovação dessa mistura é que ela Ó o segue para a xaropão. próxima fase, que é a diluição final. O xarope concentrado é bombeado para um equipamento chamado de proporcionador. Esse aparelho recebe a água tratada do início do processo Bonitinho, e a hein? mistura ao xarope em uma proporção exata, geralmente de uma parte de xarope para 5 ou 6 partes de água, dependendo da marca. É uma operação contínua que garante que a primeira lata produzida no dia tenha exatamente o mesmo sabor da última lata do turno de 24 horas. Após a diluição, a bebida ainda está sem gás. A carbonatação é a etapa seguinte e Agora uma é que eu das me mais interessei. importantes para a experiência do consumidor. O líquido resfriado passa por um equipamento chamado carbonatador. Dentro do carbonatador, o dióxido de carbono é injetado sob alta pressão Sob em pressão, placas de aço olha aí. que Quando você tem carbonatação, você pode ter natural ou forçada. Carbonatação natural, geralmente você teve uma fermentação ali. Isso pode acontecer, inclusive, na fabricação de cerveja. Né? Cerveja artesanal, por exemplo, o pessoal faz muito. Agora, você pode fazer uma carbonatação forçada, que é o quê? Pega o teu líquido, coloca num cilindro, mete gás e dá pressão. Por, né, lei de diluição de gases, você faz por alta pressão o gás se solubilizar no líquido. Se o gás está preso no líquido, parabéns, você tem água gaseificada. Ou, né, no caso, energético gaseificado. Agora, pô, fez aquele trabalhão, já fez a mistura, agora que vai carbonatar ainda não está na lata, né? aumentam a superfície de contato entre o gás e o líquido. A pressão é mantida de forma constante para que o gás fique retido no líquido. Se a pressão oscilar, o energético pode espumar demais durante o envase ou ficar com pouco gás, o que afetaria a qualidade final percebida. Enquanto o líquido está sendo preparado e gaseificado, as latas de alumínio vazias entram no sistema. Elas chegam Viu? e são colocadas em uma linha de transporte. Antes de receberem o líquido, as latas são viradas de cabeça para baixo e recebem um jato de água ionizada ou ar comprimido filtrado para remover qualquer poeira ou resíduo que possa ter entrado durante o transporte do fabricante de latas até a fábrica de bebidas. Isso quando o fabricante da bebida já não é também o fabricante da lata. Tá? Então, vamos de cada ponto. Isso, por exemplo, aqui em Campo Grande a gente tem a Ambev, que é relativamente próxima, e a Ambev é uma cervejaria e ela também tem a sua fábrica de vidros. Então, aqueles vidros retornáveis que você vê, eles não são só envasados lá, eles também são fabricados. Então, tudo depende de qual é a coisa que está sendo feita, né? No caso, num vídeo aqui, é energético. O fabricante pode estar fazendo a lata ali também. Se não, né? Pelo sim, pelo não, a lata passa por um processo de limpeza antes de receber a parada. Ela não só chega, jogam dentro da máquina e pronto, coloca refrigerante, coloca energético. Não é assim. Tudo tem controle de limpeza, controle de qualidade. O tempo inteiro estão olhando pressão, temperatura de tudo, umidade da fábrica. Cada parte, né, de maquinário tem a sua, né, o seu jeito de operar melhor, então tudo é controlado, cara. Nada ali passa despercebido. A limpeza é automatizada e extremamente rápida, processando centenas de latas por minuto. Logo após a limpeza, as latas seguem para a enchedora, que é o coração da linha de produção. Cada lata é posicionada sob uma válvula que cria um selo hermético. O líquido então flui para dentro da lata sob contrapressão. Assim que o volume exato é atingido, a válvula se fecha e a lata segue imediatamente para a recravadora. Bonitinho. A recravadora é a máquina responsável por colocar a tampa na lata. Esse processo precisa ser quase instantâneo para que o gás carbônico não escape. Não meta o A pé, tampa né? é posicionada
e as bordas da lata e da tampa são dobradas juntas em um processo mecânico de 2 etapas, chamado de recravação dupla, garantindo que o fechamento seja totalmente estanque e Tem que ser suporte a pressão hermético, né? interna Olha do lá. gás. O controle de Bonitinho. qualidade visual e técnico Bonitinho. continua logo após o envase. Sensores de nível de alta precisão utilizam raios-X ou sensores infravermelhos para verificar se cada lata tem a quantidade correta de líquido. Se uma lata estiver com 1 mililitro a menos do que o padrão, um braço pneumático a expulsa da linha de produção Sim, em ela é frações de segundo. chutada Além pra disso, fora. Olha lá. as latas passam por um inspetor de pressão que verifica se a recravação foi bem feita e se a pressão interna está correta. A partir daí, as latas seguem para a impressora de jato de tinta, que marca no fundo da lata a data de fabricação, o lote e o horário exato da produção. Essa rastreabilidade é obrigatória e serve para que, em caso de qualquer problema no mercado, a fábrica saiba exatamente em qual minuto aquela bebida foi feita e quais matérias-primas por isso foram que a utilizadas. gente faz todo o controle de lote, né? A gente sabe qual foi a saca de açúcar que foi aberta, né, para fazer o adoçamento daquela bebida, né, para qual das latas foi, para onde foi vendido. É por isso que todo o controle de fabricação é sempre cada lote, cada coisinha tem o seu código de barra, então tudo tem que ter o seu nível de precisão e controle. Com as latas individuais Maneirinho. prontas e verificadas, elas são agrupadas. Dependendo do formato de venda, elas podem Aí ser vai pra um organizadas em amarrado. pacotes de 6, 12 ou 24 unidades. Ah, isso aqui é maneirinho. Pera aí, eu vou até voltar um 12 ou instante. Porque, ó, 24 unidades. se liga nessa máquina. Essa máquina aqui é a maneira. Isso é um pallet que entra dentro de uma ensacoladora. Tá? Passa plástico filme ali em volta e ó, né? Sela ela bonitinho. Pô, não, por favor, não brinque com o coleguinha. Não é um trote legal ensacar o coleguinha numa máquina dessa, tá? E eu já vi uma dessa em operação. É muita loucura, cara. Vocês não estão entendendo a quantidade de latas de cascos de cerveja, por exemplo. Uma fábrica, ela opera num ritmo muito intenso. Não é pouca coisa que sai por hora de fabricação. E de energético, pelo visto, não é diferente. Então, E maneirinho. esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like. Então hoje a gente encerra por aqui. E, pô, sabia que energético era tudo mistureba? Você achava que saía de alguma fruta, né? Tirava da árvore. Infelizmente não. Foi mal. Energético, isso aí é... Como dizem por aí, é química pura. É química pura. Esse aí é tudo misturado e depois a gente coloca numa lata e bebe. Evite energético, né? Por favor. Vai devagar com a cafeína. E se ainda não tiver dado o seu like, por favor, deixa o like e a gente se vê no próximo react. Deixa aqui no comentário. O que a gente reage na próxima, hein? Não sei. Vamos pensar. E que será que o nosso chat vai dar dicas hoje? Vamos ver. Provavelmente vai ser mais indústria. Apesar que já me pediram mais coisas de radioatividade e indústria nuclear. Se vê na próxima. Beijo e tchau!